Diogo Olivier, essa vitória do Inter, 7 em 9 pontos nos últimos 3 jogos, dão ao Inter uma ideia de brigar pelo que daqui para frente? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente só vai saber isso exatamente depois do fim da Copa Asterisco, né? Quando o Inter tiver o mesmo número de jogos e esses pontos que só ele poderá somar, eu acho que ali a gente vai saber exatamente na matemática do campeonato até onde o Inter pode ir. Mas, independentemente disso, eu acho que já está muito claro que o Inter não vai sofrer tanto assim por escapar do rebaixamento, que era o primeiro objetivo. Eu não vi nenhuma surpresa na vitória do Inter. A minha surpresa foi só o resultado. Praticamente um 3-0 até o Valência entregar ali, enfim, de novo, sair aquele gol. Mas poderia ter sido mais. A surpresa é porque o Inter fazer 13 e o Juventude tomar 13 em casa. Né? É um bom time, tá fora da curva isso. O Juventude veio mostrando aí, mostra durante a temporada, assim, mas a gente já vinha pontuando aqui, assim, que era preciso dar ter um pouquinho de dar tempo ao Roger, né? Eu acho que ele foi bastante criticado no começo do trabalho dele. Um abraço pro Munari também. Porque as pessoas... Não, mas enfim, o Munari fez uma crítica pontual. Eu tô aqui para me defender. Mas teve muita gente que criticou, assim e tal. E aqui estava muito claro, o Roger assume com jogadores saindo, com muitos jogadores lesionados, a torcida braba, o moral lá no pré-sal, assim, em termos de confiança, a torcida irritada. Não era razoável que ele, em pouco tempo, fizesse o Inter virar o Manchester City, não é assim que funciona. Ele abriu o modo emergência, né? Tô dizendo agora o que eu disse antes. O que é o modo emergência? Ser um pouco mais pragmático. O time do Roger, o Roger não é um técnico retranqueiro. Ele abriu mão de uma saída mais construída de trás, para tirar a margem de erro de alguns jogadores que erravam sistematicamente, como o René, por exemplo. Aí ele ganhou 3 semanas agora para trabalhar. E ele pensou, olha, eu preciso sobreviver até as semanas cheias para trabalhar. E para aí ter reforço físico com o Paixão e colocar algumas ideias ali, receber alguns jogadores, recuperar alguns jogadores. Então, aos poucos, o Inter com uma ideia mais construída, ainda de transição ofensiva, mais rápida, mas com mais troca de passes, com ocupação de espaço, ia acontecer, e é o que está acontecendo, não tem mágica, né? A gente tem que dar um mínimo de tempo pro treinador trabalhar, e o que o Roger está fazendo. O Leonardo Oliveira vai voltar na nossa enquete, que é para Calcário e Argamassa, confia na FIDA e pintou Killing, pintou solidariedade. Brasileirão do Grêmio, do Inter e do Juventude, primeiro, 45 pontos. Do Inter também? Também, 45. Depois do 45, aí tu para e vê até onde tu pode chegar. Porque é um ano de exceção, é um ano que parou tudo, 15 dias sem trabalhar, pré-temporada no meio da temporada, sabe, jogando fora de casa. O Grêmio voltou domingo só para casa, então a interativa era sobre o Inter, mas a situação é muito parecida, de questão de dificuldades. Então, o primeiro Brasileirão, 45. Garantiu 45, ó. Eu tenho margem para chegar uma pré, para daqui a pouco brigar num G6. É por aí. Ontem a gente viu já um pouco mais do time que a gente conhece do trabalho do Roger. O Juventude ajudou muito nesse sentido. O Juventude jogou quinta-feira um jogo de altíssima competitividade. Desgaste Foi físico. Praticamente o mesmo time que enfrentou o Corinthians, enfrentou o Inter. O Juventude fez uma pressão nos primeiros 20 minutos e depois ele baixa as linhas. Ele baixa as linhas da bola pro Inter e a volta do Vitão ajuda muito o Inter a construir. O Vitão é um jogador que ele impõe isso, a qualidade técnica dele impõe isso. A gente não vê o Vitão dando chutão. Então o Inter... com mais tempo para trabalhar, com o privilégio de ter mais tempo para trabalhar em relação aos adversários que estão jogando quarta e domingo, o trabalho do Roger começa a aparecer, a gente já vê algumas feições do trabalho que ele fez no Grêmio. E que ele fez também no Juventude, embora em menor grau, mas o Juventude não era um time do chutão, como a gente estava vendo o Inter abreviar toda hora as jogadas. Enfim, é um passo à frente que ele deu no domingo. Ô Potter, o Roger, para além das questões táticas, coletivas, de um time que começa a ter mais a cara dele, ele claramente recuperou o Borré, né? Ele olhou pro Borré e disse assim, eu preciso desse cara, esse cara se dedica, corre, se entrega. Capitão, né? Braçadeira de capitão. Braçadeira de capitão, ele se indigna quando perde uma jogada, esse cara precisa fazer gols. Ele tá fazendo. Mas o quanto tem também de um personagem que a gente talvez até esteja falando pouco dele, para ser uma espécie de avalista desse novo Inter, que é o Bruno Tabata. Um meia de passe. O Alan Patrick é reserva do Bruno Tabata. Do Tabata, né? E do Gabrielzinho. O Alan Patrick hoje é reserva do Inter. E isso o Roger tem... Desculpa, Potter, a palavra é tua, mas... isso o Roger tem a mão dele no time. O Roger não teve constrangimento de botar um cara que era líder de vestiário como o René, que estava com a imagem queimada em relação com a torcida. Ele botou o Ener Valencia no banco, depois de dar oportunidades. Claro que ele teve a volta do Borré, isso ajudou muito também para o Ener Valencia ir para o banco. E ele botou o Alan Patrick. O Alan Patrick é banco do Inter.
E aí o Roger montou, Potter, um time que é um time de velocidade, intensidade de transição que esses caras não entregavam. E é muito difícil quer dizer, é muito fácil pro vestiário de futebol aceitar isso, né? O vestiário de futebol aceita muito isso. Isso é o que veremos. Eu digo assim, ele aceita muito o que tá acontecendo no campo. O jogador é o que primeiro aceita. Resultado. Não existe jogador insatisfeito na derrota. Tá, mas até quando não tem resultado. Quando não tem resultado. Por exemplo, quer ver uma coisa? O Inter perdeu pro Atlético Goianiense. Certo? Ninguém jogou nada. Sim. Ninguém jogou nada. Qual foi o time no outro jogo? O mesmo. Não teve resultado. Mas o Alan Patrick não estava no banco contra o Atlético. Tá, beleza. É que ele volta. É que o Alan Patrick ele não era o melhor do time quando ele saiu. Ele tava mal. Sim. Eu falei isso aqui no programa aqui. Né? Tipo assim, vamos lá, pega o melhor do time. O Luiz Henrique. O Estevão se machucou. Ele volta titular. O Rocher, não tem um tempo no banco. Isso aí. Não tem um tempo no banco. Por que ele estava no banco? Porque o Gabriel estava bem? Não. Se o Alan Patrick estivesse jogando, que ele estava jogando na Libertadores ano passado, o Gabriel saiu do time. Saiu do time, porque era o Alan Patrick do ano passado. Então o Alan Patrick não voltou por causa disso. Não é porque tá muito bem o Gabriel. O Alan Patrick no ápice, ele se machuca e volta. Se machuca e volta. É assim naturalmente com qualquer grande craque. Mas eu acho que tá na cabeça do Roger recuperar todos os jogadores. Não, óbvio que sim. Inclusive o Alan Patrick. Óbvio que Tem sim. uma característica de time aí, Munari, que me parece o Alan Patrick. Embora o Roger no Juventude jogasse com o Nenê e jogasse também com o Jean Carlos, ou com o Nenê ou com o Jean Carlos, e essa é uma estrutura que se mantém, mas para jogar nessa forma que tu tá jogando, o que o Inter fez contra o Cruzeiro no segundo tempo, quando o Cruzeiro dá uma sentida do jogo de quinta e baixa a intensidade e o Inter toma conta do jogo. E para fazer o que o Inter fez contra o Juventude, tu precisa de intensidade, tu precisa de todo mundo correndo. E o Inter tem isso com esse trio. O Alan Patrick vai voltar? Vai, porque o Wesley tá suspenso. E aí tu pode jogar com o Gabrielzinho para qualquer lado. Que era uma outra discussão que a gente tinha aqui, né? A gente fica aqui lutando e discute muito sobre quem é time titular e na real não existe time titular. Existe na mentalidade. Não, o jogo existe contra o Fortaleza não é só o Wesley, né? Tu não vai ter o Borré, tu não vai ter o Valência, o Rocher. Não vai ter o Rocher. Então, assim, o centroavante vai ser o Alário ou um dos garotos. Né? Lá, o Carlos Matias, Luca, os Lucas nem no banco estão ficando. Um deles está machucado e o outro nem no banco. Vai ter que ser ou Alário ou o Ricardo Matias. Acho que o Inter faça uma operação aí para Mas é que eles jogam terça de noite. Mas hoje, assim, depois do que o Antony jogou especialmente, né? Acho que não tem uma sangria desatada para trazer o Rocher e o Valência, menos ainda. E aí a gente pode também abraçar as informações. Uma das situações mais discutidas no Inter nesse período foi o déficit físico. E o Roger simplificou um pouco. Tu acabaste de dizer por que não joga o Alan Patrick. O Alan Patrick não é que o Alan Patrick seja ruim ou que esteja no mau momento, que ele não está conseguindo fisicamente dar o que um time de futebol hoje no nível que o Inter precisa dar. Ele lesionou ontem, também, né? Não, também voltando de lesão. Agora, o que o Inter fez, ou o que o Inter está fazendo? O Inter está privilegiando as pernas. E aí, tu tem chance. Não dá para jogar. O Inter marcava pressão. Hoje nós falamos isso, eu e o Munari. O Inter marcava pressão com Alan Patrick e Bruno Henrique. Quando no período do Cudê, que as coisas não davam certo, o Inter insistia em marcar pressão com dois jogadores que não têm capacidade nenhuma. E se o Paixão recuperar o Alan Patrick? Se ele conseguir fazer dele aquele cara com um pouco mais de força para dar uma pressão. Eu acho que em determinado momento se discutiu o Alan Patrick aqui no esquema que o Cudê tinha pensado. E 4, era evidente que aquele 4-1-3-2. É evidente que ele teria dificuldade de jogar ali. Depois, o próprio Cudê disse que o time dele começava pelo Alan Patrick, pela qualidade dele. Mas o time teria que jogar para ele. Quando o Roger entrou, a gente disse, ele vai fazer um modelo Douglas, que é aquele 10 falso 9, né? Que quando não tem a bola não caminha, quando tem a bola ele vem pro meio jogar. Hoje, olha como o Inter jogou ontem. O Inter não fica muito com a bola. Não, só depois da expulsão. Não fica muito com a bola. A Juventude teve mais a bola. Isso, ele não fica muito com a bola. 63%. Mas ele, quando entrega essa bola pro adversário da intermediária pra defesa, ele pressiona com 7 caras. Todo o tempo. Mas aí que tá. Esse é um ponto. Todo o tempo. O Inter fez isso contra o Juventude. O Inter não fez isso contra o Cruzeiro no Mineirão. Tinha um a menos, né? Não. Com 11 contra 11. Mas o 11 é... 30 minutos. 30 minutos 30. O Inter não pressionou alto. A gente tem que contar também, às vezes o adversário não deixa fazer, né? Então é isso. Sim. Então assim, o Juventude, o Inter marcou muito bem alto nos 2 jogos. No Beira-Rio e no Jacone. O jogo contra o Cruzeiro no Beira-Rio, o Inter marcou bem alto o Cruzeiro. Quantos times do mundo conseguem dominar um adversário na casa dele nos primeiros 30 minutos de jogo? Não, é uma boa questão.
porque a gente não sabe como é que City, seria o jogo. O Real Madrid, dependendo de quem é, né? Quando o Real Madrid enfrenta um cara... o Cruzeiro parecido com tinha ele, a volta mas do Eu Matheus não tô falando Pereira sobre também. dominar, eu tô falando tinha- sobre o marcar alto. O Inter contra o Cruzeiro marcou baixo. Não, nem são dominados. Talvez a ideia fosse o O que contra-ataque sobrou naquele daquele jogo do Mineirão foi conseguir empatar o jogo com um a menos, né? Não tomar gol. E com o Borré sendo solidário. Correndo por todo mundo, Ele né? ganhou a braceira de capitão ali, inclusive. O Borré é uma das lideranças do Inter. Já tinham me assoprado isso. A entrevista dele com o Sobis tá muito boa. De que estava impressionado com a forma como ele se posicionava, com o engajamento que ele teve no clube, no ambiente no clube. Tem uma foto que estava circulando e eu peço desculpas, eu vi num dos Instagrams identificados, e eu peço desculpa mesmo porque eu não me lembro de quem é o repórter. Que ele sai do treino e se ele tivesse, pode se identificar aqui que eu dou o nome. Ele sai do treino e ele flagra o Borré em Alvorada olhando o treino da base. Ali, com a bolsinha dele embaixo do braço, tava frio, ele tá encostado no portão olhando. Isso é um cara que tá se inteirando das coisas, que tá participando do processo. E foi natural, eu acho, a ascensão dele à liderança, porque, claro, não tinha o Fernando, não tinha o Bruno Henrique, não tinha o mercado. Mas ele já é uma das lideranças até por esse comportamento dele. Não, e Léo, é que assim, ó, o Borré já devia estar olhando o treinamento da gurizada quando a gente tava perdendo. Claro. Já devia estar olhando. Isso foi no período que estava perdendo. Assim, já deveria estar olhando quando o Inter estava empatando, né? Quando eu falava aqui aquele começo do trabalho do Roger, que eu já estava vendo uma melhora, porque a régua do Inter era muito baixa, era um olhar em cima de um momento ruim. E o momento ruim, ele não se sai assim, numa curva ascendente ininterrupta. O momento ruim se sai como se fosse um eletrocardiograma. Tu cai e tenta recuperar. Tenta recuperar. Tu cai e tenta recuperar. Assim que é. Tu não sai de uma hora para outra. São 10 pontos vencidos em 15 disputados e no meio tem o jogo com o Atlético Goianiense, que é essa oscilação. Vocês acham Completo. que- E no meio de jogos, o Inter perde jogo. O Inter começa a perder o jogo da mão dele. O Inter, quando começou a Inter e Juventude ontem, eu comecei assim, ixi Maria, mais uma tarde daquelas. Já tô vendo como é que é. E aí o que acontece? Qualidade. Mas- Qualidade total. O Tabata com a outra perna, bota na cabeça no centroavante, entrou muito bem. que dá um tiro com a cabeça, a bola tá na gaveta, tá 1-0, o Juventude não sabe por quê, porque ele toma um gol na hora que ele tava melhor. Não sabe o que tá acontecendo. Aí depois tem uma bela jogada, com o melhor que pode ter o Bernabé e o Thiago, né? O Thiago chegando na frente cresce muito, enfim. E aí o Guri faz um gol com 17 anos de idade. Tudo isso vai melhorando. Potter. O Inter perdeu de golear. Ontem eu tava louco pelo 4-0. O Inter deveria ter devolvido o 4-0. Eu acho que o Inter deu uma segurada no segundo tempo. Eu acho que os caras não sabem do 4-0 de 99. Talvez não. Mas pode O Valência perdeu 2 gols cara a cara com o Goiás. Não só o Valência, né? Não, mas o Valência esses 2 gols sobre- incríveis. Deu outro depois, né? Sobre a pontuação, eu achei interessante esse dado que tu colocou aí da linha ascendente do 10 em 15, Isso, 5 jogos. né? Porque 10 pontos aconteceu em isso com o Grêmio há poucos dias, né? Não, eu acho que o Grêmio tá nessa curva ainda. Não, mas a gente falava Pra sobre mim, isso. Grêmio Atlético é Será fora que da a gente curva. não tá falando também dos adversários? É um bom ponto. Eu ia falar, eu O tava Brasileirão pensando isso é enquanto um falava. festival disso aí. O Cruzeiro voltou a vencer agora. Domingo de Porque manhã. eu acho que a gente... Olha o Flamengo. Atlético Goianiense. Olha o Flamengo. Quando a gente faz esses recortes, normalmente a gente Jogando faz o 3 recorte para competições. encontrar aquilo que a gente quer provar, né? Que é o lado positivo Ou seja, ou o lado negativo. Ou Eu não seja- faço isso. Ou Não, seja, mas todos nós desonestidade. fazemos. Eu não, Munari. A gente não é faço isso. desonesto Fala, intelectualmente. É isso que tu tá tentando propor. Não é isso, todo mundo faz. Porque assim, o que eu acho que o Potter fala do desempenho, que eu acho que é mais importante até do que o resultado. Dos últimos 5 jogos do Inter, o Inter jogou mal uma vez. Mal. O Atlético Goianiense. Sim, aquilo foi O indesculpável. Cruzeiro, eu acho que o Inter tava mal nos primeiros 30 minutos, mas como o Potter falou, 30 minutos de jogo não o tem como Juventude saber. foi um jogo que teve resultado e não teve nenhum rendimento. Ou aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Não, mas não foi um jogo ruim, sabe? Foi um jogo foi melhor que contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que eu ele também também foi assim, empatou. lá na frente. Teve O força ponto pra pra virar mim- um jogo, numa baita pressão. Essa questão física, e aí quando o César fala dos adversários, o que eu penso sobre a questão física é isso. O Inter, em todos esses últimos jogos, exceto o Atlético Goianiense, o Inter enfrentou times mais cansados. Times que vinham de uma sequência maior de jogos. O Cruzeiro tinha jogado na quinta-feira contra o Boca, o Inter tinha folgado a semana inteira. O Juventude isso tinha é- jogado na quarta contra o Corinthians, Mas o Inter... É o recorte do O ano. Inter dessa vez também, mas na outra vez não. Então, assim, o Inter tem jogado menos. Aí tu consegue fazer essa marcação alta, além de tirar o Alan Patrick do time, que muito mais o Tabata e o Carvalho marcam,
tu tem menos jogos, tu tem mais tempo pra treinar, tu tá sobrando fisicamente. Tu dá folga pros jogadores. Então favorece esse estilo de jogo Tu lembra da quando- intensidade. quando o Inter- Humano. Isso, 22. exatamente, foi isso. O grande desafio do Inter é, o ano passado... O Inter perde pro Melgar e aí começa a encarregar vitórias. Isso. E enfrenta adversários que estavam envolvidos nas E Copas. faz aquela arrancada. O ano passado, depois que o Inter caiu da Libertadores, o Inter fez 12 jogos no Brasileirão, ganhou 7. Por isso que o Palmeiras vai Começou ser campeão bem, brasileiro. deu uma né? caída. Isso, e subiu de novo. exatamente. Mas assim, Por o isso que o Palmeiras vai aproveitamento ser foi campeão de brasileiro. G4 pós-queda. O grande desafio do Inter, eu acho que o Inter vai continuar essa curva ascendente, acho que dá pra brigar por vaga. G6 acho que não, mas pra mim, se for G8, o Inter tá na briga. Vota na G- opção B, então, na B. interativa. Se a minha avó não tivesse morrido, talvez. Se ganhar os 3 jogos que faltam da Copa Asterisco, ele vai. E não vai dar. Aí não, aí Sim, por isso que eu briga disse, por G6. se a minha avó não tivesse O Inter tem morrido, chance de talvez. título matemática. Aí, não, mas é que com essas 3 vitórias, que daí não são o campeonato inteiro, ele chegaria no G6. A Não vai vírgula conseguir ganhar que os eu 3 faço jogos. assim é que o Inter tem que entender isso, porque a tendência é que dê certo, que os resultados venham nesse calendário. E aí, de novo, vai terminar o ano bem e precisa entender por que terminou o ano bem. Mas Porque vamos ano lá, que vem, de Munari. novo, vai começar um ano com jogo quarto e domingo, com oscilações, e aí tem que ter a maturidade de novo para saber enfrentar isso. Tem que saber por que ganha e tem que saber por que perde. O Inter tem um crescimento? Tem. A partir do momento em que está todo mundo em 3 competições ou 2 e o Inter está só numa. O Inter pode dar folga para os jogadores. O Inter pode treinar os jogadores, coisa que ninguém faz hoje. Fortaleza não está conseguindo fazer, o Cruzeiro jogou quinta de noite contra o Boca e veio jogar domingo em Porto Alegre. O Juventude jogou uma decisão na quinta contra o Corinthians e entrou em campo no domingo. Então assim, o Inter O Flamengo jogou contra... perdeu, né? Mesma O história. Flamengo perdeu pro Corinthians, que Imagina. vinha. O Corinthians tinha 4 vitórias só no Brasileirão, ganhou do O Flamengo Flamengo. tá jogando, o Flamengo tá vivo em todas as competições. Então, assim, são 3. E perdendo o jogador por lesão, né? Todo Isso, jogo um o Corinthians atrás do perde, o outro. Flamengo perde o alguém. mérito do Roger é saber usar esse tempo. Porque tem técnico que não sabe usar verdade. tempo, né? Isso é o que ele Esse é o merece. ponto. Até o Diogo falou sobre as críticas, e como eu critiquei bastante o Roger. Mas eu disse que foi uma crítica pontual, tu criticou Não, naquele jogo. Tem Eu um acho- minuto pra te defender. Não, então tem que ser depois. Que bárbaro. Não tem um minuto, eu não consigo. Tem falar. mais, tem mais. Não, é que Eu não consigo, o muito. grande ponto, assim, que a crítica que eu fiz ao Roger foi principalmente na saída de bola do Inter. O Inter tinha uma saída problemática com o Codê, que algumas vezes o Inter errava. E eu não achava que o treinador que chegasse tinha que pegar e simplesmente se livrar da bola. Ele tinha que resolver o problema da saída. Né? E o Inter dá muito balão ainda. Só que o Inter melhora a saída de bola a partir da entrada do Vitão também. Porque tecnicamente tu passa a ter um zagueiro. E mesmo o Igor Gomes, que jogou ontem pelo lado direito, o Igor Gomes sai melhor que o Rogel. Então tu trocou. Ontem tu tinha 2 zagueiros com uma capacidade maior de saída. Eu acho assim, agora, independente de mercado e Rogel que vinham vindo bem, o Inter não sofreu gol nos 2 últimos jogos, o Vitão tem que jogar. Sabe? O Vitão não pode mais sair do time. Potter, olha só, a gente O na ponto é esse. quinta-feira entrevistou lá no Sem Filtro o Pinga e o Aloysio. Tchê, uma das melhores zagas da Que história do sabiam Inter. jogar né? numa época que zagueiro não jogava, né? Exatamente, a gente até perguntou pra eles, porque eles eram antes da regra de poder recuar pro goleiro. Na época deles, tu podia recuar pro goleiro e tal. O Aloysio ele foi jogar no Barcelona antes de ser titular durante 10 anos no Porto, indicado pelo Cruyff. Ele foi o primeiro capitão negro do Barcelona, a braçadeira dada pelo Cruyff, só isso. E o Pinga, a gente sabe a trajetória dele, um craque na zaga, teve aquela lesão horrível no Grenal, né? Que o China coloca o joelho dele no lugar quando ele tá no chão, com o pé todo torto. Ele volta a jogar milagrosamente, né? Porque ele teve que aprender a andar de novo. Isso foi Que dirá? no final do Gauchão de 86, né? 87. Isso, 85. Ele é campeão brasileiro da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil 92, ou Isso. seja, E depois no Corinthians ele é campeão da Copa do Brasil ainda. 94. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que esses 94, dois zagueiros, a gente pergunta quem é o melhor zagueiro do Inter? Os dois não pensam assim, Potter, 15 segundos pra dizer Vitão. Não, 15 milésimos. Vitão. 15 segundos aí tudo limite. Mas não sei o quê. Vitão. Eles não discutem. Então o Vitão vai ter que jogar. O Vitão é o melhor zagueiro do Inter. E pô. ontem pelo lado esquerdo, né? Não ontem é pelo o lado preferencial, ele foi bem. O Inter trouxe do Brasil de Pelotas o Aloysio e o Silva. Isso. Também era um zagueiraço o Silva. O Aloysio tinha 16 anos nessa época. Treinou Pelotas, não treinou? É, treinou o Brasil. Treinou o muito Brasil. tempo. Mas... Ele era da base do Brasil. Isso. Isso. E aí só pôde ficar A gente com... falou nele. Mas sobre o Alan Patrick, tá? Quer ver uma coisa? O Alan Patrick, assim, o Ontem, Vitão. ontem. O Vitão voltou ao time porque alguém se machucou. Ou levou cartão amarelo. Sim. Certo? Rochelle. Vermelho, no caso. Certo? Aí ele joga e tu vê, ele é titular. Esse é o Alan Patrick. O Alan Patrick querendo, ele vai deixar alguém na cara do gol ou vai fazer um gol. Sabe qual é a melhor notícia? Então ele volta pro time. Onde? Aí que tá. O bom jogador, ele se impõe pela bola. A melhor volta é do Vitão, né? Porque o Vitão naturalmente acaba a discussão.
Né? Tipo assim, é uma insanidade no próximo jogo jogar o Rohel e o Vitão fica no banco, não tem como. O Roger sabe mais de futebol que nós. Ele jogou e ele treina, ele tem o dia a dia. Além de ter mais informação, então não tem... a única explicação cabível era a parte psicológica, que pra mim nem farda. Não tá com a cabeça pra jogar, não farda. O Robert Renan. Cara, eu quero ir embora, tem uma proposta da Arábia pra mim, eu vou embora. Eu já tô pensando lá. Obrigado, não farda. Não farda. Treinou, mas não farda. Né? Aliás, aí o Vitão ia pro outro lado, né? O Igor Gomes ia pro banco, né? Seria Vitão e Robert Renan, a zaga, né? Robert Renan. Isso que foi treinado durante a semana. Foi treinado. De alguma maneira. É assim que o bom jogador deve se impor. Ele vai receber... O Alan Patrick vai jogar. A próxima ele vai jogar como titular. Se ele deixar 2 caras na cara do gol, aí tu já pensa, acho que ele vai ser titular. E agora que eu faço? O cara volta. Pra mim, o Inter tem uma... Acabou... surgindo um presente pro Inter, na verdade, né? Um grande presente, que é esse menino, né? 16, 17 anos agora. 17 anos, recém-feito. É totalmente fora da curva. Eu e o Léo, a gente gosta de categoria de base, a gente já tinha falado sobre isso há um tempo. E é importante a gente colocar isso, porque o bom jogador hoje, ele não pode ser considerado, ele não é autônomo, Potter. Nenhum bom jogador, ele entra para a Seleção Brasileira Sub-20 agora. Ele não entra numa estrutura como um time de futebol. Eu sou o cara e todo mundo, e vocês é que tem que me seguir. Não, o bom jogador é aquele que joga e também permite que os seus colegas joguem. O que esse menino está fazendo no Inter hoje é dando uma esperança pro time, claramente, e também para as finanças. Pro clube, né? Aliás, a gente poderia estar falando hoje de um gol com uma assistência daquelas, né? Até quando vai a má fase, se é que o nome disso é má fase do Valência, Leonardo? Ontem no balanço final eu até mencionei a isso. jogada do Gabriel, que eu me refiro, Sim, e o gol passe, perdido pelo Valência. Assistência. Que é muito parecida com a assistência que ele deu em Vitória e Inter lá, né? Que ele dá o gol pro Wesley. Mas eu acho que a gente vai ter uma resposta agora na eliminatória. Porque vamos ver se o comportamento do Valência na seleção equatoriana, onde ele é um ídolo, onde os outros jogadores mais jovens o reverenciam, onde ele é o cara que fez 6 gols em Copa do Mundo, os últimos 6 gols do Equador. Ele é tratado como o Messi do Equador. Ele é o ídolo, grande ídolo. Pro Equador ele é. Vamos falar o Neymar do Equador. De Maria. Não. Ele é o Messi do Equador. Então tem o Messi. No Equador ele tem essa eu sei, eu tô brincando. Esse lugar. Di Maria. Mas enfim, o Di Maria. Ele não sairia daquele jogo lá, se fosse o Messi. O jogo que ele errou o pênalti, ele não sairia. Não sairia. Mas enfim, vamos ver agora como é que vai ser o comportamento dele. Né? Porque ali ele vai estar entre os seus. Contra quem ele joga? Uma é o Brasil e outra... O Equador trocou de treinador, né? O treinador agora é o BKC vai estrear. Então, assim, vai ser um futebol bastante ofensivo. É pra chegar bastante bola pro Valência. Porque o futebol do BKC se favorece. Quem joga é Brasil e depois é o Peru em casa. O jogo contra o Peru é o jogo... que tem uma rivalidadezinha ali entre os dois países, são vizinhos. Mas enfim, ele vai estar no lugar dele e a gente vai ver se essa prostração, essa apatia, ela é algo que está acontecendo aqui em Porto Alegre, ela é algo que está acontecendo no Inter. Tá demorando demais a dita má fase, né? Pois é, e tem o jogador do nível, do gabarito dele... Vamos lá, aqui não tem análise de mérito da qualidade, ainda não. Mas por ter esse tamanho numa seleção, por jogar Copa, por estar vindo da Europa, por ter um salário alto, a fase ruim não pode demorar tanto tempo. Apagado. Porque senão daqui a pouco eu vou considerar o seguinte, olha, o Valência é isso, uma ótima arrancada, mas se parar na frente do gol como diria Plebe Rude, até quando esperar? Porque assim, ó... Sempre. Porque ontem o time mudou. Ontem o Roger... Não, mas olha só, ontem o Roger, ele colocou ele em campo assim, ó, tá 3... né? Eu tô na frente, tá 3-0. É a tua hora. Vai fazer o gol, é a tua hora. Aí ele erra e sai o gol. E se tá 2-0? E se tá 1-0? Até quando ele vai receber essas chances, né? É difícil. É que aí entra aquela história do jogador se bastar. O time mudou, gente. O time do Inter mudou. Tá, mas na frente do goleiro, faz o gol em vez de driblar o goleiro. Pode ter confiança. Mas eu tô dizendo, a má fase passa muito pela parte tática. É um tipo de jogador que não é... Ele não é uma solução por ele mesmo. Ô César, agora o Inter tá jogando mas tem que fazer o gol, né, que privilegia o futebol dele. Mas é que o Borré tá jogando no lugar dele. Ele precisa de 15 metros, de 20 metros. Mas o Inter ontem contra o Juventude, até os 20 minutos, foi atacado. E aí o Juventude parou. O Juventude tentou aquele afã inicial, aquela pressão e parou. Aí o Juventude deu a bola pro Inter, o Inter tem qualidade e colocou a bola dentro do gol.
O Inter que joga normalmente, o Inter do Roger é um time de marcação de meia pressão, da intermediária para trás, e roubada de bola e saída em velocidade. Esse é o jogo do Valência. O problema é que o Valência perdeu o brilho. Tu olha pro Valência, ele é uma figura apagada. E o Inter precisa descobrir se é por causa de um trauma da seleção equatoriana, se a enchente afetou a vida dele, a família dele, está perturbando ele, se ele não tá mais afim, porque pode ser, daqui a pouco enche o saco. Cravi... Senta e conversa com ele. Cravi Portaria Remota tem a melhor experiência de segurança e tecnologia no seu condomínio. Acesse cravi.com.br agora mesmo. Fortes emoções, sonhos e realizações. Tudo que a vida tem de melhor tem na Lojas Colombo há 65 anos. A BR Supply é referência nacional na gestão de suprimentos corporativos. Acesse brsupply.com.br e conheça a nossa solução completa para a sua empresa. A sala vai ao intervalo. Só para completar rapidinho, teve um gênio da lâmpada, um sujeito iluminado que entrou em campo e tentou agredir ele ainda, né? Sim. Para completar, então tem pênalti perdido no Equador, tem a questão da enchente que afetou, e aí O tem uma pênalti tentativa... lá em- E ali não tinha lá em uma Mineirão. fase, tá? Tem Sim, uma ele voltou e fez dois gols. O Valência volta da Copa América. Agressão, cara. O Aí Ele já foi julgado? Não, ainda. Que eu tenho muita curiosidade de saber como vai ser o julgamento daquele. Do Alan Patrick? daquele episódio. Não, o episódio do Valência. Não, o Alan Ruschel seguido cumpriu um do Alan jogo. Ruschel. Não, sim, mas aí é automático. Aí Eu não sei se a Procuradoria denunciou, tem que olhar se ela denunciou. mano. Acredito que sim, eu não sei, César. Não Eu tenho tenho muita curiosidade de saber. Tudo isso que o Leonardo falou, eu fecho. Tem muito fator extra-campo, mas é muito pouco. A entrega é muito pequena. pouco. É muito pequena.